Sermão do Monte, capítulo 14, parte 1, o sal da terra. Chegamos agora a uma nova sessão do Sermão do Monte. Nos versículos 3 a 12, Nosso Senhor vinha delineando o caráter do crente. Mas aqui, no versículo 13, ele vai adiante e começa a aplicar as descrições que apresentará. Tendo considerado que o crente passamos agora a considerar de que maneira o crente deveria manifestar a sua nova natureza. Ou, se você assim o preferir, tendo tomado conhecimento do que somos, agora devemos começar a considerar aquilo que devemos ser. O crente não é uma pessoa que vive isolada. Ele está no mundo, embora não pertença ao mundo. E ele mantém certa relação para com o mundo. Nas Escrituras, sempre podemos observar esses dois fatores correndo paralelos um ao outro. Ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferentes das dos homens desse mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa desse mundo. Esse tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensinava e ensina que viver a vida cristã significa necessariamente separar-se o indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Ora, esse é um conceito negado por toda parte nas Escrituras e em lugar algum mais peremptoriamente do que no versículo que estamos estudando, onde o nosso Senhor extrai as implicações daquilo que ele já havia declarado. Pode-se notar que no segundo capítulo de sua primeira epístola, Pedro faz exatamente a mesma coisa. Diz ele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Neste ponto, encontramos precisamente essa ideia. Somos humildes de espírito, somos misericordiosos, mansos, temos fome e sede de justiça, a fim de que, em certo sentido, possamos ser o sal da terra. Portanto, temos passado da contemplação de caráter do crente para a consideração da função e do propósito do crente no mundo, dentro da mente e do propósito de Deus. Em outras palavras, nos versículos que seguem imediatamente, somos muito claramente informados a respeito da relação entre o crente e o mundo em geral. Quanto a certos aspectos, podemos dizer que esta questão da função do crente no mundo atual é uma das mais urgentes questões com que se defrontam a igreja e o crente individual nessa nossa época. Como é evidente, trata-se de tema extremamente vasto, que de muitas maneiras é difícil de ser apreendido e solucionado. Não obstante, as Escrituras abordam esse tema com plena clareza. No versículo que ora consideramos, encontramos uma bem característica exposição do ensinamento bíblico no que concerne a esse problema, e afirmo que se trata de um ensino importante em face da situação mundial vigente. Conforme podemos averiguar em nossas considerações sobre os versículos 10 e 11 deste capítulo de Mateus, é perfeitamente possível que esse venha a se tornar-se o mais urgente problema para nós todos.
Vimos que há enormes possibilidades de termos de enfrentar perseguição, portanto, na medida em que se for agravando o pecado no mundo, mais provavelmente a Igreja poderá vir a sofrer perseguição. De fato, conforme estamos informados, muitos crentes no mundo de hoje já estão passando por tão amarga experiência. Sem importar quais sejam exatamente as nossas condições do momento, é conveniente que meditemos atentamente sobre a questão, a fim de podermos orar com inteligência em favor de nossos irmãos afligidos e também a fim de ajudá-los por meio de conselhos e instruções apropriados. Inteiramente a parte da perseguição, na verdade, essa questão da função do crente no mundo é da maior urgência, porque até mesmo em nosso país, e agora mesmo, ela tem sido levantada. Qual deve ser, portanto, a relação entre o povo crente, por um lado, e a sociedade e o mundo, por outro lado? Estamos no mundo e não podemos evitar essa realidade, mas a questão vital é esta: que nos compete fazer a respeito disso? Que nos convém fazer nessa conjuntura como crentes que somos? Certamente que esse é um assunto de interesse vital, o qual merece a nossa atenta consideração. Neste versículo, encontramos a resposta para essa indagação. Em primeiro lugar, pois, consideremos o que o nosso texto diz a respeito do mundo. E depois poderemos considerar o que o texto ensina no tocante ao crente e ao mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, essas palavras não encerram apenas uma descrição do crente, mas também, implicitamente, elas envolvem uma descrição do mundo em que o crente está. E o mundo, nesse caso, mais do que nunca precisa ser entendido como a humanidade em geral, a humanidade que ainda não foi regenerada em Cristo. Qual, pois, é a atitude da Bíblia em relação ao mundo? Na verdade, não podemos tolerar incertezas no tocante ao ensino bíblico a esse respeito. Temos chegado aqui àquele que, sob muitos aspectos, é o problema crucial do nosso século XX. Sem dúvida, um dos mais interessantes períodos que o mundo jamais conheceu. Não hesito em afirmar que nunca houve século que tanto se assemelhe ao retrato que a Bíblia faz do mundo como o nosso. É um século trágico, e trágico especialmente porque a sua própria maneira de viver tem desmentido e demolido por terra a sua própria filosofia favorita. Como você deve saber, nunca houve um período durante o qual se esperasse alguma coisa com maior expectação. É deveras patética a leitura dos prognósticos dos pensadores, assim intitulados, dos filósofos, dos poetas e dos líderes políticos que viveram perto dos fins do século passado. Quanta tristeza é a nossa ao notarmos o otimismo fácil e confiante que eles manifestaram, ao notarmos quantas excelências eles esperavam do século XX, a era áurea vindoura. Segundo eles pensavam, tudo quanto prognosticavam estava alicerçado sobre a teoria da evolução. Não somente no sentido biológico, mas em sentido mais verdadeiro ainda, no campo filosófico. A ideia predominante era que a vida inteira estava inexoravelmente progredindo, desenvolvendo-se e aprimorando-se.